Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 38 minutos e vamos agora para uma entrevista especial com o deputado Carlos Avalone, do PSDB, que já está aqui no estúdio paralelo. Deputado, bom dia, seja bem-vindo novamente aqui a essa bancada, a esse programa com grande audiência. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de esclarecer alguns pontos importantes aí das últimas polêmicas na cidade. Exatamente, deputado, os assuntos são polêmicos e eu vou começar então falando sobre a ProSoja, mais precisamente sobre o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, que é réu em um inquérito do STF. E por quê? Por conta da Procuradoria-Geral da República, que entendeu que Galvão pode ser um financiador de atos antidemocráticos. Isso são suposições, mas rendeu aí até a proibição de Antônio Galvão de chegar perto da esplanada dos ministérios. E qual é a questão aí polêmica que eu quero entrar com o senhor? Se existe de fato essa suspeita de que ele estaria financiando atos antidemocráticos, pode ter feito com recursos públicos ou privados. E isso houve já um desdobramento, porque o próprio deputado Wilson Santos quer convocar Antônio Galvão para a CPI da sonegação fiscal. Mas o senhor disse o seguinte: vou pensar, o senhor pediu vista. Por que o senhor pediu vista? E outra pergunta já engatilhada aí. Os recursos do FETAB que vão para a ProSoja, é dinheiro público ou não? Não precisa dar esclarecimentos, não precisa ter transparência. Bom, vamos lá, são várias perguntas numa só, mas dá também oportunidade para a gente fazer vários esclarecimentos. O primeiro, eu não pedi vista, vamos deixar bem claro sobre isso. Na realidade, o relator do agronegócio na CPI é o deputado Moreto, e ele está fazendo exames de saúde em São Paulo. E ele me ligou antes da reunião e pediu para todos os assuntos ligados ao setor dele que pudessem ser resolvidos na sua volta, que é hoje. Então, nós podemos resolver isso amanhã ou na segunda-feira. Eu só passei isso ao nosso presidente, que é o Wilson Santos, ele acatou e deixou para que a gente resolva na semana que vem. Minha opinião sobre a convocação do Galvão. Eu acho que ela vai acontecer, porque a sociedade quer respostas, é uma oportunidade para que ele possa fazer estes esclarecimentos. Junto com tudo isso que você comentou, ainda teve uma discussão familiar dentro de um grupo de WhatsApp, que causou um transtorno enorme, e eu percebo, que nós temos grupos de deputados, que é onde a gente conversa, que majoritariamente, bem majoritariamente, os deputados todos gostariam de ouvir do Galvão estas explicações. E eu entendo que o lugar correto para dar essas explicações é na CPI. Então, portanto, o Moreto vai fazer os encaminhamentos na semana que vem e eu acredito que o Galvão irá comparecer para dar os devidos esclarecimentos. Você pergunta também se ele é dinheiro público ou não. Como eu já disse em outras oportunidades aqui, eu sou engenheiro. Para mim é difícil analisar, principalmente quando tem pareceres em dois sentidos, né? O FETAB, ele foi criado em 2000, ainda no governo Dante de Oliveira, e sofreu várias mudanças. Foi dito ontem aqui pelo Kleber, pelo professor também, que o próprio Blairo Maggi, quando ele se elegeu dizendo que iria acabar com o FETAB. E depois que ele se elegeu, percebeu que não tinha outra forma, a não ser a continuação do FETAB, e ele só não acabou, como ele multiplicou por 3 o valor do FETAB. Era 0,06 sobre o diesel, ele passou para 0,18 sobre o diesel. E ainda acrescentou outros produtos. E neste momento é que foram criados essas contribuições. Em 2015, 2005, melhor dizendo, ou 15, o deputado José Carlos do Pátio fez o primeiro questionamento a esse respeito, se era dinheiro público ou não era dinheiro público. E isso foi para o procurador-geral na época, que era o Paulo Prado. Ele fez um parecer, eu tenho ele aqui, feito vários embasamentos, mas citou o artigo 8º e o artigo 5º, e dizendo que nesse artigo 8º e nesse artigo 5º comprovava que o dinheiro não era público, era um dinheiro de contribuição. E, portanto, que não cabia esse acompanhamento e até
discutiu a questão da fiscalização, o que eu tenho dúvidas. Mas, como eu disse, eu sou engenheiro e, portanto, arquivou o processo. Em 2020, voltou-se à tona o assunto. E aí um sindicato fez novamente o questionamento, com alguns outros argumentos. E aí caiu na mão do Ministério Público o Célio Fúrio. E o Célio Fúrio fez outro parecer e concluiu neste parecer, seguindo os mesmos artigos, que também não era dinheiro público. E também arquivou o processo. Este é o que aconteceu da sua criação até hoje. Aí o que tem de diferente? Porque eu disse que tem pareceres diferentes. A CGE, a Controladoria Geral do Estado, faz um parecer em um certo momento, que eu não lembro a data, em 2018, dizendo que é dinheiro público. Então, portanto, existe um questionamento jurídico. Por isso mesmo que é importante os esclarecimentos, para que a população possa saber. Uma coisa importante é dizer, se o dinheiro não for para a ProSoja ou outros fundos, ela não irá para o governo, porque é uma contribuição apartada. Este é o artigo 5º. O artigo 5º diz, o recurso, ele é um recurso em separado. Se é em separado e vem do produtor, se ele não for para o produtor, para a associação, ele não vai para o governo. Então, essa é uma informação importante também, que está nos pareceres que eu tomei conhecimento. O que é esse artigo 8º e esse artigo 5º, e é importante colocar? O artigo 8º, ele diz que o imposto, ele não é um imposto, porque você pode optar por fazer o diferimento, e eu tenho que explicar o que é diferimento, que são nomes técnicos complicados. O diferimento é a forma de arrecadar o imposto. O imposto ele pode ser arrecadado em qualquer fase da sua, desde a hora que o planta, que é o caso do que nós estamos falando aqui, a soja, quando ela é colhida, e aí ela vai ser vendida. Você pode pagar o imposto aí. Se você pagar o imposto nesse momento, você não paga mais na cadeia seguinte, porque o imposto não pode ser bitributado. Então, você pode optar por não pagar aqui e pagar numa outra fase, que aí seria um outro da cadeia que vai pagar. Isso chama deferimento. Então, você opta por ter o direito ao deferimento pagando esse valor ao Iago. Então, portanto, o Paulo Prado entendeu que, como é uma opção, não é compulsório, o dinheiro não é público, daí vem esta conclusão do Ministério Público. E aí, o artigo 5º, ele fala como é a contribuição, que a contribuição ela é feita por um pagamento, por uma taxa em separado. Essa taxa em separado, a ProSoja faz um convênio, que é o convênio que fala um 02, ela faz um convênio e ela paga à Secretaria de Governo, a Cefaz, 3,5% para ela arrecadar. Então, ela usa o Estado como um arrecadador. E ele paga em separado, o governo arrecada para ele e devolve o dinheiro para o Iago. Isso são os fatos. Agora, isso tem que ser fiscalizado? É o que a população quer saber. Isso tem transparência? É o que a população quer saber. Por exemplo, deputado, o senhor sabe o senhor ou a Assembleia Legislativa sabe quanto é a arrecadação anual do Iagro, a ProSoja, Iagro / ProSoja, né? Porque há coincidência, inclusive, nos presidentes, né? Pelas conversas que vimos dentro dos grupos de WhatsApp, ninguém sabia desse valor, ninguém tinha conhecimento dele. Por que também? É importante se dizer. Primeiro, dizer que tudo isso é aprovado em lei. Então, nós não podemos falar em ilegalidade, podemos falar em imoralidade, podemos falar de uma série de coisas, mas não devemos falar em ilegalidade. Podemos mudar, podemos aprovar novas leis, podemos exigir uma transparência maior, podemos fazer uma série de coisas. Mas, de qualquer forma, quando ele foi criado, lá em 2000 não existia isso, em 2005 ou 2004, eu não sei em que data que eles entraram, o volume era diferente. E eles vincularam isso à UPF, você comentou aqui ontem, Kleber. E a UPF, no governo Silval Barbosa, teve um aumento para poder cobrar taxas do produtor e dos industriais e dos comerciantes alucinante. E esse aumento do UPF fez com que esses valores quadriplicassem. E a sociedade passou desapercebido isso. Quer dizer, ninguém percebeu e ninguém, com estas ações do Galvão, com tudo isso que aconteceu, isso veio à tona. Quer dizer, assim, o Galvão,
nesse ponto, ajudou a sociedade a ter transparência, a entender um valor, e esse valor veio agora à tona, e nada melhor do que ele, que trouxe isso à tona, pelos seus posicionamentos, venha dar as devidas explicações. Pois é, deputado, o que me chama a atenção nesse caso específico é o fato de nós termos uma suspeita de desvio de dinheiro público, né, de percentual do FETAB principalmente. Considerando que a AproSoja é criada em 2005 e o FETAB é antes de 2005, a resposta, né, para a solução desse possível desvio não estaria no Tribunal de Contas, considerando que envolve dinheiro público nesse processo todo? Ou seja, o Tribunal de Contas não teria que ter fiscalizado, apontado ou dado mais transparência nesse processo? Bom, professor, pelo que o Paulo Prado e depois o Célio Furo colocou, eles dizem que o dinheiro não é público. Esse é o problema. E aí vem a CGE, já em 18, e diz que o dinheiro é público. Então, alguém da área jurídica tem que nos dizer se o dinheiro é público ou não é público. Porém, que ele vem e passa pelo governo, que ele vem e tem uma tramitação interna, isso é fato. Então, mas independente disto, a Assembleia, em qualquer momento, ela pode mudar esta ou qualquer outra lei. Ela pode diminuir, pode aumentar, ela pode criar mais fiscalização, pode tirar fiscalização. Isso, no meu entendimento, é uma possibilidade e uma autonomia que cabe à Assembleia Legislativa. Deputado, deixa eu fazer um paralelo aqui. Por exemplo, né, a FETAB representa o agro, a ProSoja representa o agro. Tem relação direta? É o mesmo sistema, por exemplo, do Sistema S? Para que as pessoas possam entender ou não é diferente? Porque se tiver que fazer prestação de contas em relação à ProSoja e os outros sistemas, eles se enquadram no mesmo molde ou não? Eu não sei se enquadram no mesmo molde, mas eles, nesse caso que você falou, têm e tem pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União fiscaliza SESI, SENAI, SESC, SENAC, há o comprometimento dos gestores, há uma série de coisas. Eles são recursos que saem da folha de pagamento, são recursos extremamente fiscalizados. Isso é um fato. E eles são federais. Estes nossos costumam dizer, né, que é um jabuti, né, nosso, criado no nosso governo, no governo Dante, que depois foi copiado pelo Mato Grosso do Sul, que também tem, não sei se tem os fundos, mas tem o recolhimento. Quer dizer assim, e ele acontece, que eu saiba, nesses dois estados apenas. Então, são coisas que, se for para ser fiscalizado, teria que ser pelo Tribunal de Contas do Estado, e pelo CGE e por essas coisas. Mas eles só podem ou devem, pelo parecer do Ministério Público, se for dinheiro público. E o Ministério Público diz que não é. Se a sociedade entende que precisa ser fiscalizado isso, é nós da Assembleia que temos que dar uma forma jurídica para que isso aconteça. O que chama a atenção nesse caso, deputado, a gente tem outros assuntos para tratar aqui também, é o seguinte: a contribuição do Acrimate. A Acrimate é a Associação dos Criadores de Mato Grosso. A arrecadação da Acrimate é feita pelos criadores e isso não passa pelas prefeituras e nem pelo governo do estado. Não precisou de lei estadual para definir o valor da contribuição do pecuarista para a Acrimate, porque é uma relação associativa que a entidade, a Acrimate, estabeleceu com seus sócios. O que chama atenção é que, no caso dos fundos, precisou de lei. Então, eu li o relatório da CGE e o que ele fala é o seguinte: essa é uma contribuição para fiscal. Ainda que o dinheiro não seja destinado ao Tesouro do Estado, mas se ela está prevista em lei, número 1. E número 2, se ela é arrecadada pela Secretaria de Fazenda, pelo Tesouro do Estado, então ela tem uma dimensão pública. Neste caso, ponto 3, ela precisa sim de ter prestação de contas, no mínimo prestação de contas e transparência sobre a aplicação desses recursos, que é uma oportunidade, inclusive, para a Assembleia saber quanto é que se movimenta. Porque hoje ninguém sabe, e o argumento deles, eles emitiram uma nota na sexta-feira para dizer o seguinte: é legal e a gente não tem obrigação de dar informação nenhuma para a sociedade. Aí a sociedade fica vendida quando vê a suntuosidade do prédio do Iagro, quando vê a suntuosidade das entidades, quando, em tese, esse dinheiro deveria estar sendo investido em pesquisa para melhoramento genético das cultivares, porque não é só soja, né? O que está chamando a atenção aí é a ProSoja, mas são 4 ou 5 fundos, né? Soja, algodão, madeira, bovino e bufalino e acho que soja e grão, né? Porque pega milho, no meio. Né? E milho, né?
Primeiro, Kleber, eu acho que esse tipo de nota ela é inoportuna, porque quando você diz que não quer fazer a transparência ou não precisa fazer a transparência, isso neste momento do país é completamente inoportuno. Até dentro da nossa casa nós temos que ter transparência em todos os gastos, em todas as informações. A sociedade nos cobra isso, os filhos nos cobram isso, todos cobram isso. Então, dar transparência eu acho que é uma premissa de todos nós. Então, isso foi inoportuno na minha opinião. E a Assembleia ela existe para criar as leis que indicam se o dinheiro deve ou não ser fiscalizado, se deve ou não ter transparência, e eu acho que isso nós podemos mudar a qualquer momento, e se é uma necessidade da população, se é um interesse da população, isso tem que ser estudado para que a gente dê a legalidade necessária para que tudo fique extremamente transparente, que é o importante. Deputado, desculpa, Luciana, você ou eu? Primeiras damas, se você quiser. Eu ia começar a falar um pouquinho sobre a LDO, Kleber Lima. Eu acho que você quer falar também sobre questões partidárias, né? A gente tem, aproveitando a oportunidade da presença do deputado aqui, a gente teve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral essa semana que julgou irregulares as suas contas da última eleição de deputado, a eleição de 2018, né? Qual que é o seu posicionamento? O TRE está certo? O senhor vai recorrer? Cabe recurso ou não? Bom, primeiro, a justiça sempre está certa. A gente vai recorrer de suas decisões. Nós nunca devemos fazer o enfrentamento da justiça em suas decisões. Isso é muito importante que fique claro. Terceiro, ela é uma consequência da condenação anterior que eu recebi. Porque como eu fiz uma prestação de conta, que eu gastei na minha campanha um valor que é próximo do limite legal e eles consideraram que o dinheiro apreendido era meu, esse dinheiro vindo para a prestação de conta transforma a minha prestação de conta numa prestação de conta irregular. Eu provando que o recurso não é meu, que aquele recurso não me pertence e eu vou provar isso, a prestação de conta passa a ser legal. Então não tem como aquela decisão não interferir nessa. Ela é consequência da outra. Então, eu tenho certeza, como já disse aqui, convicção que eu vou provar a minha inocência e, ao provar, eu terei também as contas regularizadas. Deputado, vamos falar um pouquinho da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já respondeu, Kleber? Sim. Ok? Deputado, uma queda de braços aí, mas pode haver harmonia para a segunda votação da LDO, que deve acontecer na próxima semana. Isso em relação à revisão geral anual dos servidores. É porque o Executivo teria apresentado um percentual que não passava aí de 5%, 5,5%, mas alguns deputados querem elevar isso, chegando aí a 6,5%. Como que deve ficar? Qual que é o ambiente? Existe realmente uma chance de elevar a RGA ou não? O ambiente é para elevar. A gente percebe entre os deputados que existe uma intenção de que isso chegue mais próximo do valor da inflação, que infelizmente está completamente descontrolada, chegando a quase 2 dígitos e, portanto, há uma pressão dos sindicatos, há uma pressão dos trabalhadores públicos, da rede pública, de que há uma necessidade de ter um RGA mais próximo dessa correção. E isso aí vai ser um debate que vai ter que ser feito dentro da Assembleia e provavelmente esse debate começará e terminará hoje na sessão que vai começar daqui a pouco. Então, estamos todos preparados para isso. Tem outros pontos na LDO também que precisam de ajustes, como a qualificação de trabalhadores, que já tem o apoio do governador, em aumentar de 10 mil trabalhadores para 100 mil trabalhadores. Tem outras coisas que nós vamos colocar na LDO, que já tem, inclusive, o consenso com o governo. Deputado, considerando que houve um incremento no orçamento, poucos estados tiveram um crescimento no orçamento na ordem de 2 bilhões de reais no estado do Mato Grosso, previsto para 2022. A minha pergunta é o seguinte: a sua percepção enquanto deputado, né, dentro ali da Assembleia Legislativa do estado do Mato Grosso, com os seus pares, existe uma tendência maior, vamos dizer assim, da Assembleia Legislativa, dos deputados ou do governo do estado, ter mais sensibilidade para a área social com relação à aplicação desses recursos da LDO no orçamento para o ano que vem, ou não? Vai continuar focado nas questões estruturais e infraestrutura do estado? Qual que é a sua percepção com relação a isso? Eu acho que isso está muito claro dentro da Assembleia e está muito claro dentro da sociedade mato-grossense.
realmente o trabalho que foi feito desde o primeiro dia de governo, no quinto dia de governo, o governador entregou leis importantes na Assembleia Legislativa, ainda para os deputados da gestão anterior, que aprovaram leis que fizeram com que a arrecadação do Estado crescesse em valores muito expressivos. Depois, a 631, na metade do ano, também fez uma redução de ICMS, uma redução dos incentivos, que o governador não gosta que chame, que diminuiu, que aumentou o imposto, mas que realmente reduziu os incentivos fiscais. Isso fez com que a arrecadação aumentasse, pulasse, e agora a inflação. A inflação, ela trabalha a favor dos governos e trabalha contra o trabalhador, o assalariado, porque a inflação, ela faz a receita aumentar e ela come o salário do trabalhador. Então, isso faz com que o Estado fique maior e que o seu povo fique mais pobre. Então, o que precisa nesse momento? Mais ações na área social, mais investimento na área social. Os investimentos na área de infraestrutura são totalmente reconhecidos pela grande maioria da população, principalmente pelos prefeitos. Hoje o Estado não tem como gastar todo o dinheiro porque falta projeto. Se a prefeitura aparecer no governo com um projeto, ela leva o dinheiro, porque tem o dinheiro para fazer os investimentos. Agora, a área social, ela é diferente e nós precisamos trabalhar na área social. Enquanto nós estamos dando cesta básica, que na pandemia é extremamente necessário, pela fome que as pessoas estão passando, e as pessoas estão passando fome. Isso é importante que seja dito, ela é importante, mas ela não é suficiente. Nós precisamos, eu acabei de falar anteriormente, nós precisamos qualificar, nós precisamos preparar, o Estado está desenvolvendo, segunda-feira nós vamos lançar a ferrovia já vai começar, 4 anos, no máximo ela está em Cuiabá, ela vai estar em Mutum, ela vai estar em Lucas do Rio Verde, ela vai gerar 120 mil empregos para Mato Grosso e nenhum dos 400 mil que vivem abaixo da linha da pobreza vai ser aproveitado nessa obra, porque eles não têm qualificação para isso. Então é o Estado que tem que fazer isso. Somos nós, na Assembleia, que temos que aprovar as leis para isso. E, portanto, o embate será neste momento. E não estou dizendo que o governador é contra. Eu só estou dizendo que é momento de nós causarmos um equilíbrio nessa luta. E eu disse, está na LDO 10 mil qualificação, conversamos com o governador entendeu e vai subir isso provavelmente para 100 mil pessoas já no ano que vem. É um trabalho da Assembleia que, em parceria com o governo, nós vamos fazer com que a área social receba mais recursos. Deputado, o senhor falou mais uma vez aqui agora em inflação. A inflação está subindo e está mesmo, já aí batendo quase 9%, já chegando no 10%, que é algo que está alarmando todo mundo, porque nós que temos mais de 40 anos, quem está em casa e tem mais de 40, se lembra ainda. Só um pouquinho mais. Né? Só um pouquinho, né? Mais de 40, né? A gente se lembra ainda como era conviver com inflação. Cada dia você ia comprar uma lata de leite no supermercado, tinha um montinho de etiqueta, né? A ferramenta mais conhecida do supermercado era a maquininha, aquele de remarcação. E essa história desaparece com a introdução, com a adoção do Plano Real em 1994. E aí a gente está falando do PSDB. E o PSDB, com essa crise agora da independência, assumiu o lado, né? Entrou na oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Essa oposição que o PSDB começa a fazer mais sistemática agora em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ela é mais política para discutir democracia, discutir essa crise institucional, ou ela vai pegar esse viés da economia, levando em conta que o Plano Real tem a impressão digital do PSDB? Bom, primeiro, é importante dizer que essa semana ou ontem, no Congresso Nacional, o Senado da República devolveu ao presidente a lei das fake news. Por que eu vou falar disso? Ontem. Devolveu. E com apoio da PGR, da Procuradoria-Geral da República, do Aras, que foi indicado pelo próprio presidente da República, mostrando que o Brasil não aceita mais mentira, não aceita mais inverdade. Nós não aguentamos mais, nos nossos WhatsApp, receber um monte de mentira dizendo que a situação é esta ou aquela. Vem falas de gente no exterior que não tem nome, não tem nada, e aí alguém fala, este cara aqui é o presidente do banco não sei o quê, falando para não sei quem, e não tem veracidade nenhuma, você não sabe de nada. Então, isto tem que acabar.
E isto está criando muitas coisas ruins para o país. Entre elas, esta tentativa de ruptura democrática. O PSDB se posicionou claramente. Nós somos contra a ruptura democrática. Nós somos democratas. Nós lutamos pela democracia. E nós não vamos aceitar a ruptura democrática. Se ela ocorrer, que eu não acredito que ocorrerá, nós estaremos do outro lado. Isso é importante ser claro. E essa foi a mensagem que o PSDB passou. Tanto é que apoiar o impeachment ou não, há uma dúvida dentro do PSDB. Eu já disse, sou contra o impeachment. Alguns no PSDB são a favor. Nós votamos, eu votei no Bolsonaro, não voto mais, e eu quero derrotá-lo nas urnas. E se não derrotar nas urnas, vamos suportá-lo por mais 4 anos. Isso é fundamental. O PSDB foi responsável pelas grandes mudanças do país. E a mentira contada por eles tenta encobrir isso. Não vão encobrir que o plano real é nosso, não vão encobrir que a lei de responsabilidade é nossa, que as privatizações das telecomunicações são nossas. Não vão encobrir isso. Isso é a verdade. Tivemos erros? Lógico. Mas as nossas verdades, aquilo que nós transformamos o país, isto está claro, será colocado na eleição e nós vamos disputar a eleição contra eles e contra o PT como uma opção, diferente do ódio, diferente do radicalismo de direita e de esquerda, por mais ao centro, mas com a amizade, companheirismo, sem brigar pai com filho, sem brigar irmão com irmão, sem fazer confusões, mas indo para um processo de entendimento. Deputado, o senhor falou por 2 ou 3 vezes em ruptura democrática. O que o senhor entende por ruptura democrática? Em que sentido o senhor coloca exatamente dentro do contexto político essa palavra? É simples. O presidente foi na Paulista e usou a seguinte expressão, falada pelo presidente. Eu só tenho 3 caminhos. A morte, a prisão e sair eleito. E ninguém me prende. Ele vai para frente do Supremo Tribunal Federal, que tem muitos problemas a serem resolvidos, sem dúvida nenhuma, certo? Cita a morte e fala que está eleito. Então, o que nós entendemos disso? Ele é no calor da emoção? Isso é brincadeira. E aí cai 190 bilhões a Bolsa de Valores no dia seguinte? E por que não falou que a gasolina está a R$7? Por que não falou e fala que a culpa é dos governadores? Sempre teve esse ICMS, em todas as épocas. Tem que diminuir o ICMS? Tem, está na nossa CPI aí. Eu pedi ao governador Mauro Mendes para reduzir para 14% o ICMS. Isso é outra coisa. Nós temos que trabalhar sempre a redução dos impostos, mas os valores são os mesmos há 40 anos. Esses impostos não estão aumentando nem diminuindo. E por que ele chegou nesse ponto? Por que o gás está em 145? E por que... Então vamos discutir os assuntos importantes para o país. E não ficar discutindo se nós devemos voltar com o AI-5. As pessoas na rua tinham faixa falando nesse sentido. Nós vamos deixar de ver as faixas? Vamos deixar de ver que querem intervenção militar? Nunca. Quem lutou contra isso não vai aceitar isso agora. Nós não aceitamos, o PSDB não aceita. E volto a dizer, nós estaremos do outro lado se isso acontecer. Outro ponto importante também, amplamente divulgado, foi a questão de dizer que os movimentos do dia 7 de setembro foram antidemocráticos. O senhor entende desta forma também? O povo deu uma demonstração de democracia, o povo deu uma demonstração de tranquilidade, mesmo tendo algumas pautas que não eram, no meu entender, pautas que deveriam ter sido colocadas, mas é democracia, todo mundo tem o direito de levar aquilo que entende. Levaram para a rua, não brigaram, não agrediram, não invadiram, não quebraram. Eles foram democráticos e é isso que a sociedade precisa. Quem foi antidemocrático foi o presidente nas suas falas, as duas, a de Brasília e a da Paulista. Deputado, nós vamos encerrar aqui a entrevista. Agradeço muito a sua presença aqui e todos os esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Bom, nós conversamos então com o deputado do PSDB, Carlos Avalone. Falamos sobre inúmeros assuntos e agora a gente vai para um intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com muito mais, viu? Fique conosco.